O que está acontecendo com os jovens na Igreja Cristã Maranata? Eu quero conversar hoje sobre uma circular muito recente da Igreja Cristã Maranata, é a circular número 148 de 2026, que foi publicada no dia 17 de agosto. E aparentemente o assunto ele é muito simples: som e projeção nas igrejas. Só que, quando você começa a ler a circular, logo você percebe que a questão não é simplesmente som, não é simplesmente projeção. E talvez essa circular revele alguma coisa muito mais profunda sobre a maneira como a Igreja Cristã Maranata está olhando para os seus próprios jovens, os jovens membros da igreja. O conselho começa dizendo que os responsáveis pelo som e pela projeção precisam ser servos amadurecidos. Precisam frequentar as madrugadas e precisam cantar os louvores em todos os cultos. É isso mesmo que você ouviu. Cantar, então, é obrigatório e não uma livre expressão das pessoas. Bom, mas a circular explica o problema que eventualmente o conselho tenha identificado nas igrejas. Segundo a circular, algumas igrejas estariam colocando jovens considerados não amadurecidos nessas funções. E esses jovens seriam jovens desatentos. Eles estariam aumentando demais o som do contrabaixo e da bateria. Esses jovens não estariam prestando a devida atenção à projeção. Então, a igreja já estaria cantando a segunda estrofe e este jovem desatento, pensando na morte da bezerra, ainda estaria projetando a primeira estrofe do louvor. Vejam só. Mas tudo bem, né? Vamos admitir que isso de fato esteja acontecendo, né, em muitas igrejas da Maranata. É até possível, porque quem já trabalhou com som, com transmissão ou projeção, sabe que erros eventualmente acontecem. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Qual seria a reação de uma igreja genuinamente cristã diante de um jovem voluntário que, de repente, cometeu algum erro banal em uma atividade para a qual ele nem mesmo recebeu um treinamento apropriado pela própria igreja? Qual seria a atitude de uma igreja onde o amor, a paciência, a misericórdia e o perdão estão presentes? Não seria, primeiramente, agradecer pelo trabalho que o jovem está prestando gratuitamente e depois ajudar este jovem a melhorar, a evoluir? Por que a igreja que vai se beneficiar de um serviço gratuito não pode treinar os seus colaboradores? Por que a igreja não pode oferecer um curso e ensinar? Por que não pode colocar alguém experiente ao lado do menos experiente para treiná-lo? Por que não pode conversar particularmente com quem está tendo alguma dificuldade? E aí perguntar se essa pessoa está com um problema, alguma dificuldade. Pois é, eu acredito que um ambiente verdadeiramente cristão agiria assim. Mas não foi esse o caminho escolhido pela circular do Conselho da Igreja Cristã Maranata. A forma de agir foi bem outra. E as conclusões presumidas, eu acredito, desse problema foram piores ainda. O conselho diz que colocar jovens não suficientemente amadurecidos nessas funções resulta sempre. E essa palavra sempre, ela vem destacada em letras maiúsculas na circular. Sempre. Resulta sempre em prejuízo da comunhão da igreja e do próprio jovem. Sempre. Essa é uma afirmação extraordinária, não é? Que expressa, a meu ver, presunção e generalização. A circular não diz que pode prejudicar a comunhão, ela não diz que em determinados casos prejudicou a comunhão, ela não diz que alguns jovens apresentaram problemas. Não, ela diz
Sempre. É uma afirmação contundente que, a meu ver, não expressa um mínimo de bondade, nem de compreensão e nem de empatia. E segundo essa circular, esses jovens desatentos não crescem espiritualmente e passam a perder o temor do Senhor. É sério isso? Veja bem, nós começamos com um jovem que demorou a trocar um slide e terminamos afirmando que ele está perdendo o temor do Senhor. Nós começamos com o volume do contrabaixo e da bateria um pouco mais alto, né, para o gosto da liderança, e terminamos fazendo uma avaliação da condição espiritual daquele jovem. E eu pergunto, como se chegou de uma coisa a outra? Desde quando errar uma projeção permite concluir que alguém está perdendo o temor de Deus? Desde quando uma regulagem da mesa de som nos permite avaliar a espiritualidade de uma pessoa? É assim que se avalia a condição espiritual de um jovem? É assim? Entenda uma coisa. Um jovem, ele pode amar profundamente a Deus e ser um péssimo operador de mesa de som. Ou não? Alguém pode ser um extraordinário técnico de áudio e não estar comprometido com os valores espirituais e os valores morais do Evangelho de Jesus. Não é verdade? Uma coisa não prova a outra. E existe um detalhe que me incomoda ainda mais. Esses jovens, eles são voluntários. Eles não estão recebendo salário para essa função. A igreja não pagou um curso técnico para treinar e capacitar esses jovens. Eles estão oferecendo gratuitamente à igreja aquilo que eles possuem: o seu tempo, a sua disposição, os seus talentos, a sua juventude. E talvez seja justamente por isso que eu esperava um pouco mais de gratidão, um pouco mais de respeito, ou não? Quem sabe um pouco mais de paciência, ou um pouco mais de compreensão, ou um pouco mais de empatia, um pouco mais de amor? Porque existe uma diferença enorme entre contratar um profissional e cobrar dele um padrão profissional e receber um trabalho voluntário de um jovem que ainda está aprendendo. São coisas diferentes. Se a igreja ela quer um técnico de áudio profissional, ela pode contratar um, não pode? Se a igreja quer um operador profissional de projeção, ela pode contratar um, não pode? Mas quando você utiliza voluntários, especialmente jovens, existe também uma responsabilidade pedagógica, não é? De ensinar, de formar, de acompanhar e de corrigir, se for o caso, mas sem humilhar. Permitir que alguém erre e aprenda sem ser exposto como uma pessoa não espiritual. Aliás, como um jovem se torna amadurecido? Ele nasce amadurecido? Ou ele amadurece recebendo responsabilidades, errando, sendo orientado, aprendendo, tentando novamente? Não é assim? Mas a solução da circular é muito mais simples. O conselho orienta os pastores da Igreja Cristã Maranata a destituírem imediatamente esses jovens das funções. Imediatamente. Não diz conversem, ouçam, compreendam melhor o que está acontecendo, faça isso reservadamente. Não. A ordem não é capacitem imediatamente esses jovens. A ordem não é conversem imediatamente, reservadamente com esses jovens. A ordem não é acompanhem o trabalho desses jovens. A ordem é destituam imediatamente esses jovens. E existe uma ironia que me chama bastante atenção.
A circular ela começa assim: amados companheiros, e ela termina assim: fraternais abraços dos membros do conselho. E entre amados companheiros e o fraternal abraço, tem um jovem sendo considerado desatento, espiritualmente prejudicado, perdendo o temor do Senhor e sendo destituído imediatamente. Será que esses jovens, quando eles forem disciplinados na igreja, eles vão se sentir assim, amados, respeitados e abraçados? Será que o pastor local que tiver que tratar assim um jovem pelo qual ele lutou para que estivesse na igreja, será que esse pastor vai sentir este amor e este abraço fraternal? Eu acho que cordialidade não está apenas nas palavras que colocamos no começo e no final de uma circular. Cordialidade também precisa aparecer no conteúdo. Amor precisa aparecer na maneira como nós tratamos as pessoas, principalmente pessoas que estão oferecendo gratuitamente o seu trabalho para a igreja. Mas existe outra coisa. Eu fui procurar os antecedentes dessa orientação e descobri que esse assunto não começou agora. Em dezembro de 2025, a Igreja Cristã Maranata publicou a circular número 142 de 2025. E aquela circular é interessantíssima para nós entendermos a circular deste mês de agosto, porque o conselho dizia que estava tentando recuperar antigas revelações que estariam sendo esquecidas pelas igrejas. São os marcos antigos. E uma delas tratava justamente de crianças, adolescentes, instrumentos, projeção e som. E naquela circular estava determinado que crianças e adolescentes não deveriam ser usados regularmente nessas atividades. E havia também uma orientação específica: controlar o baterista e o contrabaixista. Não permitir que a bateria e o contrabaixo ficassem altos demais, abafando os outros instrumentos. Ou seja, isso já tinha sido determinado em dezembro de 2025. E agora nós estamos em agosto de 2026. E o conselho precisa voltar ao assunto. Então, parece existir alguma dificuldade na aplicação dessa orientação de Deus. Talvez algumas igrejas e pastores não estejam concordando com essa direção supostamente vinda de Deus. Talvez simplesmente os pastores eles não estejam conseguindo cumprir essa orientação. Talvez faltem pessoas, talvez os jovens sejam justamente aqueles que possuem maior facilidade com a tecnologia, com som, com imagem. Talvez algumas igrejas tenham descoberto que a realidade local não cabe perfeitamente dentro da regra criada em Vila Velha, onde as igrejas elas estão em um contexto social diferente. Nós não sabemos, mas alguma coisa aparentemente não funcionou como esperado, porque 8 meses depois foi necessário publicar outra circular sobre o mesmo problema. Isso nos leva a uma questão importantíssima. A Igreja Cristã Maranata possui milhares de templos. E será que todas essas igrejas possuem a mesma realidade? Uma igreja localizada numa região economicamente favorecida pode possuir dezenas de adultos disponíveis, não é mesmo? Ela pode possuir músicos experientes, ela pode possuir pessoas com conhecimento técnico, ela pode possuir um equipamento, né, excelente, ela pode ter várias opções para substituir um jovem por outra pessoa. Mas e em uma igreja pequena? E em uma congregação, numa cidade do interior? E uma igreja numa comunidade mais pobre?
E uma igreja em que justamente aquele adolescente é quem entende de computador, de som, de imagem. E uma igreja onde faltam adultos disponíveis? Será justo criar uma regra nacional, como se todas essas comunidades possuíssem os mesmos recursos humanos, econômicos, culturais e tecnológicos? Será? Às vezes, aquilo que funciona perfeitamente numa igreja bem estruturada pode ser simplesmente inviável numa congregação pequena. E aí fica evidente que o problema não é falta de temor do Senhor, pode ser simplesmente falta de gente. Existe uma questão que, para mim, é mais humana. A circular olha para o jovem distraído e conclui: ele não está amadurecido, ele não está cantando, ele está prejudicando a sua vida espiritual, prejudicando a comunhão da igreja, ele está perdendo o temor do Senhor. Mas eu senti falta de uma pergunta. Está tudo bem com esse jovem? Porque nós estamos falando de uma geração que pode estar enfrentando vestibular, faculdade, primeiro emprego, quem sabe até desemprego, cobranças dos pais, problemas de relacionamento, insegurança sobre o futuro, pressão social, problemas dentro de casa, solidão, medos, frustrações, conflitos emocionais normais nessa fase de suas vidas. Eu não sei se o jovem que perdeu a segunda estrofe estava enfrentando alguma dessas coisas. E justamente esse é o ponto. A circular também não demonstra saber e parece que nem quer saber. Ela observa o comportamento e rapidamente produz um diagnóstico espiritual. Talvez fosse interessante, antes de concluir que alguém está perdendo o temor do Senhor, talvez fosse interessante perguntar: meu filho, está acontecendo alguma coisa com você? Talvez aquele slide atrasado pudesse ser uma oportunidade pastoral, não é verdade? Uma oportunidade para conhecer melhor aquele jovem, tratá-lo com empatia, tratá-lo com amor. Talvez até para ajudar esse jovem. E existe uma outra coisa que merece reflexão. Em dezembro, a Circular 142 dizia que crianças e adolescentes não deveriam ser utilizados regularmente nessas funções. Agora, em agosto de 2026, a expressão mudou. A nova circular fala em jovens não devidamente amadurecidos. Então, a questão aparentemente já não está restrita às crianças e aos adolescentes. O problema parece ser mais amplo do que parece. E eu ainda pergunto: quem decide quando um jovem está devidamente amadurecido? Qual é o critério? É a idade? É a frequência à madrugada? É cantar os hinos durante os cultos? É a obediência à cúpula da Igreja Cristã Maranata? Comportamento? Quem faz essa avaliação? E como alguém pode se defender de uma avaliação tão subjetiva como essa? Pois é. Mas tem mais uma coisa que me chama a atenção nesse conjunto de circulares recentes. 2 dias antes dessa circular, no dia 15 de agosto, o Conselho publicou a circular número 146. Naquela circular, o problema eram os pastores que não estavam frequentando regularmente os seminários da igreja lá no Espírito Santo.
O pastor 01 do Tropa de Elite. Eu gravei um vídeo comentando essa circular e falei o pastor 06, mas o certo é 01, tá bom? Então estou corrigindo. Bom, e qual foi a solução para o pastor que não consegue participar com a frequência esperada os seminários da Igreja Cristã Maranata? Qual é? Peça afastamento. Pede para sair, 01. Pois é. Agora, 2 dias depois, chegou a vez dos jovens. E a solução? Destituam imediatamente. Tire esse garoto daí. Perceberam? Pastor não acompanha? Peça para sair. Jovem não atende ao padrão? Destitua imediatamente. Esse é o padrão da Igreja Cristã Maranata. Eu não quero tirar conclusões maiores do que os documentos permitem, mas existe uma pergunta legítima. O que está acontecendo na Igreja Cristã Maranata? Por que tantas determinações? Por que tanta preocupação com controle? Por que tão pouca linguagem de formação, de acompanhamento, de escuta e de acolhimento e empatia? Por que as mensagens das EBDs falam de amor, de paciência, de bondade, de tolerância? Enquanto nas circulares, essas reservadas, o tom é bem outro. Eu diria que isso revela uma prática contrária ao discurso, o mesmo comportamento que Jesus identificou nos fariseus. Mas não é só. Há um contexto que também merece ser observado. A Igreja Cristã Maranata passou por uma mudança importante de liderança em 2025, em julho de 2025, com o falecimento do seu fundador e então presidente. Depois de décadas sobre a mesma referência institucional, o atual presidente, Alexandre Gueiros, assume a liderança e resolve restaurar os marcos antigos. E isso foi o anúncio de que ele pretendia corrigir tudo aquilo que ele considerava errado na gestão anterior. E desde que ele assumiu, várias circulares vêm enfatizando correções de práticas, recuperação de orientações antigas e necessidade de colocar determinadas coisas novamente no eixo. A própria circular 142 dizia que antigas revelações estavam sendo ignoradas e que isso estaria desfigurando a obra. Portanto, não sou eu que estou dizendo que havia coisas fora do eixo. Foi a nova gestão que passou a identificar práticas que, segundo ela própria, precisavam ser corrigidas. E isso produz outra pergunta bem interessante. Como essas práticas chegaram a se estabelecer durante tantos anos se eram contrárias às revelações que agora se afirma que sempre deveriam ter sido obedecidas? Deus estava descuidado com a sua obra? Ou era a gestão anterior que estava descuidando da obra de Deus? Afinal, quem permitiu tantos descuidos com a obra de Deus? Quem supervisionava? Não era exatamente o mesmo conselho presbiteral que está atuando hoje? Isso seria então um reconhecimento de que eles estavam descuidando da obra de Deus? Quando Alexandre Gueiros assumiu e identificou tantos descuidos, ele procurou promover uma busca por responsáveis? Afastou imediatamente os culpados por tantos descuidos? Se nenhum dos pastores do conselho foi afastado, então eles foram perdoados. E por que a responsabilidade pela desatenção e correção parece recair agora sobre o pastor local, sobre o músico, sobre o operador de som e sobre o jovem? Esses devem ser afastados imediatamente, não é mesmo?
Mas eu pergunto, só eles? Talvez seja preciso olhar também para cima, para a própria estrutura que administrou e supervisionou essas igrejas durante todo esse período. Eu não estou dizendo que uma igreja não possa estabelecer suas regras. Pode, claro que pode. Eu também não estou dizendo que um som ele não possa ser melhor regulado, vamos dizer assim. Não é isso. É bom que a projeção acompanhe a música? Sim, é bom. Facilita bastante. Mas existe uma solução muito mais cristã e muito mais eficiente do que simplesmente pede para sair 01 ou destitua imediatamente esses jovens. Talvez a solução mais cristã e mais eficiente seja ensinar, seja treinar, seja ouvir, seja conversar, seja acompanhar, seja agradecer, eventualmente corrigir, dar oportunidades e, sobretudo, conhecer o jovem que está atrás daquela mesa, porque certamente ele é muito mais importante do que a mesa. Aquele adolescente certamente é muito mais importante do que o slide que ficou atrasado. Então, talvez a pergunta mais cristã não seja por que não passou o slide na hora certa? Talvez a pergunta mais cristã seja como você está? Porque uma igreja que consegue perceber que o volume de um instrumento está alto também deveria conseguir perceber quando um jovem está precisando ser ouvido e precisa também de ajuda. E antes de dizer que ele está perdendo o temor do Senhor, talvez seja importante demonstrar a ele aquilo que nós dizemos que o Senhor tem por ele: amor, paciência, misericórdia e graça. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.